Bom, eu vou estar gravando aqui o problema desculpa a demora, acabei tendo uns problemas de universidade, mas vamos lá. Bom, o problema é basicamente, ele funciona assim. É, ele fala que Ada é um horário feliz e ela que vive na floresta de N por M árvores. E basicamente vai ser a matriz, né? Em que cada árvore tem um número de maçãs, certo? Tem um certo número de maçãs. E frequentemente ela vai voando de árvore em árvore adjacente, né? Mas, para surpresa dela, ela percebeu que todas as árvores adjacentes têm números diferentes de maçãs, ok? Entretanto, ela tem uma arqui-inimiga chamada Pai, a cobra, que vive na mesma floresta, e ela quer acabar com a felicidade da Ada, né? Então, o que que a Pai, a cobrinha, ela vai fazer? Ela escolhe um subset de árvores e ela come exatamente uma maçã, certo? De cada árvore nesse subset. É... E bom, é esse o problema. Basicamente, ele vai dar um input pra gente do N por M, certo? Das árvores. Ele vai mostrar aqui pra gente. Eu vou abrir o OneNote. Um momento. É... aqui. Mas como é que vai estar funcionando aqui a ideia? Pronto. Ele vai dar aqui a quantidade de maçãs que vai ter em cada árvore, certo? Aqui, os dois primeiros vai ser a quantidade de árvores, vai ser 2 por 2 a matriz. E a quantidade que tem em cada árvore, né? Uma maçã, duas maçãs, três maçãs, certo? E ele quer que a gente diga pra ele um conjunto, certo? Desse jeito, de 2 por 2 uma matriz de 2 por 2 que no máximo tenha uma maçã a mais, que pode ser a que o pai comeu, certo? A cobra. É, e é isso. Do lado adjacente não pode ter. Do lado, ou melhor, é, números que estão adjacentes eles não podem ter o mesmo valor. Por exemplo, aqui não pode, certo? Então, um exemplo de resposta seria que ele deu aqui, que é essa 214, ok? Por quê? Porque aqui o 1 ele está fazendo adjacência com outro 1, então não pode. Então eu teria que botar um 2 aqui, certo? Como é 2 com 2, ele adicionaria aqui, ó, ficaria 3. Como é 3 com 3, ficaria 4. E aí ficou 2, 1, 3, 4, certo? Uma outra possibilidade de resposta seria justamente eu colocar 1, 2, 2, 3, também estaria correta, certo? Porque não tem nenhum lado adjacente que esteja igual, correto? Então, é isso. Vamos. Vou tentar mostrar aqui qual a ideia que eu tive para resolver. Perceba que no outro exemplo ele não precisou mudar nada, certo? Que não tem nenhum valor que está igual na adjacência, então não precisa mudar nada no valor. E qual é a lógica que eu tive que usar para resolver esse problema? Ele é um pouco mais complicado, mas depois que você pega a lógica, ele é tranquilo. Vamos lá. Como que funciona? Eu preciso fazer o seguinte, gente. Ó, vocês concordam comigo que um mesmo valor ele possui uma mesma paridade, correto? Como assim? Se eu tenho um, o 1 ele é ímpar, ok? Se eu tenho um outro 1, ele também é ímpar, correto? Mesma coisa para 2 e 2, por exemplo, certo? Então, valores iguais possuem a mesma paridade, certo? Então, qual que é a lógica que a gente teve que ter aqui? Valores que estão alternando, certo? Ou seja, se eu estou numa matriz de 3 por 3, supondo, eu garanto que a gente vai ter que fazer uma espécie de marcador. Como assim? Eu garanto que eu vou botar azul para par, ok? E vermelho para ímpar, ok? Ímpar, vermelho. E aí, qual que é a ideia aqui, gente? Eu quero fazer o seguinte. Como que eu posso fazer de uma forma que eu garanta que esteja alternando entre par e na adjacência desse par seja ímpar? E na adjacência do ímpar seja par e por aí vai.
como que eu posso garantir isso? É só eu me variar pela posição, ok? Como assim pela posição? Bom, se essa casa aqui é o 0, 0, vou botar 1, 2, 0, 0, 1, 2, ok? 0 com 0 vai dar 0, ok? Que é um número par. 1 com 0, ou seja, 0 mais 1, vai dar 1, que é um número ímpar. 0 mais 2 é um número 2, que é par. Então vocês percebem a ideia de que, tipo, utilizando linha coluna, dá pra gente alternar entre valores ímpares e pares, correto? E embaixo aqui, perceba, ó, vai ficar 1 mais 0, 1 mais 0, vai ficar 1, que é uma casa ímpar, certo? Então, é isso. E a gente vai seguir dessa forma. Aí 1 com 1 aqui no meio, 1 mais 1, vai ficar 2, que é uma casa par. E por que eu quero descobrir, por que eu quero que fique alternando entre ímpares e pares? Porque a ideia da questão é o seguinte: eu quero que onde for uma casa par, eu quero que tenha um número par. Então, vamos utilizar o primeiro exemplo aqui, que é 2 por 2, certo? Uma matriz 2 por 2, que vai ser o 1, 1, 2, 3, ok? E aí, quais são as casas pares aqui? Vai ser 0 com 0, que dá 0, ou seja, essa casa é par, e 1 com 1, que dá 2. Essa casa aqui é para ser par. Então, vamos lá. Ele vai olhar bem assim. Aqui é para ser uma casa par, e tá um número ímpar. Logo, adiciona uma maçã, certo? Então, aqui deixa de ser 1 e vira 2, certo? Essa casa aqui é para ser ímpar, essa casa aqui é para ser ímpar. Aí ele olha aqui. Na casa 0 mais 1, que vai dar 1, tá é para ser um número ímpar. Tá um número ímpar? Tá um número ímpar. Então pode deixar. Aí ele olha na segunda linha. Na casa 0 mais 1, tá um número ímpar? Não, tá um número 2. Então ele adiciona uma maçã, que é como se o pai tivesse comido uma maçã. Então a gente vai e adiciona de volta. Certo? Na casa 1 mais 1, que é 2, ou seja, uma casa par. Tem um número par? Não tem, tem um número ímpar. Então a gente vai lá e adiciona uma maçã. E é isso. É essa a lógica que a gente utilizou e funcionou para resolver o problema. Eu vou fazer aqui do zero, então vamos lá. Eu tenho um int nm, ok? Vou pegar esses valores. Pegar os valores nm. Vou fazer um vector de int, que vai ser a matriz, ok? De tamanho n e de... Beleza. E agora vamos pegar os valores dessa matriz. Ele já deu aqui pra gente. Aqui eu só tô pegando os valores da matriz. E agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero... outra coisa que eu recomendo também em maratona de programação é você criar aqui fora a matriz, mas é só para poder, na hora de trabalhar com as funções, ficar mais tranquilo. E aqui a gente dá só um resize mesmo, matriz.resize, certo? E é isso. Vamos lá. E aí, pronto, temos os valores da matriz aqui. E agora a gente vai fazer a nossa lógica, né? Que é o seguinte. Eu vou fazer um for, que ele vai variar pelos elementos da matriz. Ele vai ser um i++, que j igual a 0, j menor que m, j mais. E vamos lá. Qual que vai ser a grande lógica da gente aqui? Vai ser aquela que a gente falou. Vai ser... Se o lugar que eu estou olhando, ou seja, o i mais j, ele... i mais j, resto 2.
Se for uma casa par, eu verifico eh, se a matriz IJ é par. Matriz IJ, que é o elemento que a gente está olhando, ele é par. Se ele for par, tá ok. Se ele não for par, então a gente vai lá e adiciona 1, ok? Perfeito. E se não, ou seja, se for uma casa ímpar, então ele faz a verificação. Se matriz IJ resta 2, deixa eu colocar aqui só pra. Como se fosse negação, só pra não dar problema mesmo. Então pode ser só. Você pode colocar também só como negando essa diferença aqui também, não tem problema, tá? Que é diferente de zero. Porque se ele for ímpar, a gente aumenta. E se ele estiver par numa casa que é pra ser ímpar, aí a gente aumenta. Daí é isso. Não acabou o problema, não tem muito segredo. Ah, aqui só tem um porém, que é quando chegar no último elemento, eu quero que ele mostre uma matriz M-1. E é isso, galera. Isso aqui resolve o problema. Deixa eu fazer os testes aqui com vocês, pra ver se eu digitei uma coisa errada, se escrevi uma coisa errada aqui. Mas é isso, ele rodou certo, 2, 1, 3, 4. Vou rodar novamente para esse teste aqui. 10, 11, 12, 13, 14, 15, perfeito. E vamos de rodar o nosso código. E ele dá aceito. E é isso, galera. Então, é assim que funciona. E tudo certo. Eu demorei muito pra fazer esse código, no sentido de que eu achei que poderia ser uma backtracking ou então uma recursão muito fodida que a gente teria que usar, mas no final era só uma lógica mesmo pra ser aplicada e demorei pra perceber. Mas é isso, galera. Então, valeu por assistir.